olha só, antes disso, vamos entender o que é melhor, inglês americano ou inglês britânico? Então, inglês americano é o inglês falado nos Estados Unidos, na América, né? Estados Unidos. E o inglês britânico é o inglês falado no Reino Unido, formado lá por Inglaterra, Irlanda e... Fugir da aula de geografia, né? Reino Unido, United Kingdom, ok? Inglaterra, vamos resumir a Inglaterra? Então, britânico, inglês falado lá na Inglaterra, que parece que eles estão com uma batata na boca, assim. Qual que é melhor, o inglês americano ou o britânico? Ou o britânico? Vamos entender, então, quais são as principais diferenças que a gente encontra entre os dois inglês? Então, vamos lá. Primeiro, palavras, né? Tem palavras que são diferentes. Então, por exemplo, táxi. Nos Estados Unidos, a gente fala taxi, taxi please. Já no Reino Unido, a gente fala cab, ok? Isso não quer dizer que com a globalização, você vai chegar no Reino Unido e falar taxi, que você não vai ser entendido. Claro que vai, ok? Agora, é comum dos residentes desse país falarem táxi nos Estados Unidos e cab na Inglaterra. Que mais? Calças. Essa é boa. Nos Estados Unidos, a gente fala a pair of pants. Um par de pants, de calças. Já no Reino Unido, a gente fala trousers. Trousers, ok? Elevador. Nos Estados Unidos, a gente fala elevator. Hold the elevator, please. Segura o elevador aí, por favor. Hold the elevator, please. Já no Reino Unido, a gente fala lift para elevador. O que mais? Férias. Nos Estados Unidos, a gente chama de vacation. Vacation. Já na Inglaterra, é comum a gente chamar as férias de holidays. Holiday, ok? Então, tem diferenças de palavras? Tem. Ah, banheiro! Ó, banheiro nos Estados Unidos costumamos chamar de restroom. Restroom. Já na Inglaterra, você vai ouvir toilet. Toilet. Ok? Então, vamos lá, minha gente. O que mais que tem de diferença entre o inglês americano e o inglês britânico? Ah, a pronúncia, né? A pronúncia é diferente da maioria das palavras. Não sei se é maioria, não, mas muita coisa se escreve igual, mas pronuncia-se diferente. Então, por exemplo, você tá com seu fone aí? Vamos ouvir? Aumenta o volume aí para você ouvir bem, hein? Presta atenção aqui nessa frase, ó. Tomatoes, you know. Ele tá justamente falando dessa diferença, que em um lugar a gente fala tomatoes, em outro lugar a gente fala tomatoes. Tomatoes, tomatoes, do you know? You know? Tipo, sabe? Meio que tanto faz. Então vamos lá, ó, presta atenção, faz a conexão, olha para as palavras que estão em amarelo, ouça o som da pronúncia de cada uma, porque tomatoes a gente fala nos Estados Unidos, né, é o inglês americano, e na Inglaterra você vai ouvir tomatoes, tomatoes. E tem uma coisa também que falam que o inglês americano é para fora e o inglês britânico é para dentro. Presta atenção. Tomatoes, tomatoes, you know. Tomatoes, tomatoes, you know, né? Então, ó, tomatoes, inglês americano, tomatoes, inglês britânico. Diferença de sotaque. Presta atenção aqui, ó. How did it happen? E ouça esse outro. How did it happen? É a mesma frase. Vou tocar de novo. How did it happen? How did it happen? How did it happen? How did it happen? É um pouco mais pra dentro. O inglês britânico parece ter uma batata na boca, né? Então, os dois estão falando a mesmíssima coisa. How did it happen? Como isso aconteceu? How did it happen? Mas, ó, ouça o inglês americano. How did it happen? How did it happen? How did it happen? How did it happen? Não é só porque ele tá comendo, não, tá? Que
mais? Gírias. Tem diferença de gírias do inglês americano para o inglês britânico. Presta atenção aqui, ouça. Sorry, mate. Oh, sorry, mate. Muito bom. Vou pôr de novo. Sorry, mate. Oh, sorry, mate. Um fala sorry, man. E o outro fala I'm sorry, mate. Tipo, man, você fala quando você fala cara, desculpa, cara, foi mal, meu, né? E mate, no inglês britânico, também pra cara. Então, um fala no inglês americano e o outro responde, desculpa também, com o inglês, a gíria do inglês britânico, mate, que não é bem mate, né? Mate. Vamos ouvir, faz a conexão. Sorry, mate. Oh, sorry, mate. Sorry, man. I'm sorry, mate. Mate. Ok? Mais uma vez. Sorry, mate. Oh, sorry, mate. Ok? Então, sorry, man, americano. I'm sorry, mate. É o inglês britânico. Diferenças de expressões também. Tô, por enquanto, só mostrando as diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico, ok? Um pouquinho, é claro, porque tem bastante coisa que difere um do outro. Então, expressões, presta atenção. She freaked out. She did? She freaked out. E a outra fala, she did. Ela enlouqueceu. She freaked out. É? Ouça aqui. She's gone mental. She's gone mental. Então, são expressões diferentes para falar a mesma coisa. Ela enlouqueceu. Então, she freaked out, americano. She has gone mental, britânico. Vamos fazer a conexão. Olha para a frase em amarelo. Ouça o som de cada palavra. She freaked out. She did? She freaked out. She did. She has gone mental. Vamos ouvir? She's gone mental. She's gone mental. Mais uma vez. She's gone mental. Americano. She freaked out. Britânico. She's gone mental. She's gone mental. Então, a mesma expressão, faladas de formas diferentes no inglês americano, que fala she freaked out, enquanto no inglês britânico fala she's gone mental. Ok, e aí, ele entende? Tem diferença de palavras, de sotaque, de gírias, de expressões. Mas o que é melhor? Eu aprender inglês americano ou inglês britânico? Minha gente, eu vou falar para você o que eu sempre falo para os meus alunos. Você vai aprender inglês. Não importa se é o inglês americano, se é o inglês britânico. Não importa para quem domina o inglês. Então, assim, ó, se você tá no meio do caminho, no meio da jornada, tá lá no inglês intermediário ainda, B1, e vai para a Inglaterra, vai ter muita coisa que você não vai entender, vai se bater sim. Agora, se você tá no mesmo meio do caminho, tá lá no B1, nível intermediário de inglês, e vai para Nova York, você vai se bater do mesmo jeito, percebe? Não é questão de ser inglês britânico ou inglês americano, é questão de você não dominar o inglês. Então, a partir do momento que você foca em dominar o inglês, não importa para onde você vai vai ter um pequeno período de dias, de 7 a 10 dias de adaptação ao sotaque, às gírias, às expressões. Mas se você domina o inglês, pouco importa. Se você, eu aprendi o inglês americano, ou eu aprendi o inglês britânico, tanto faz. Não importa, desde que você domine o inglês. É a mesma coisa de se alguém, um estrangeiro, uma pessoa que não é do Brasil, não tem o português como língua nativa, chegar para você e perguntar assim: o que é melhor? Eu aprender o português da Bahia ou o português do Rio Grande do Sul? É diferente ou não é?
Não tem palavras diferentes, não tem gírias diferentes, não tem expressões diferentes? Claro que sim. No Brasilzão inteiro, que é um país continental gigante, cada lugar é um português diferente. No Rio Grande do Sul é um, em Santa Catarina já é diferente, do Paraná, dependendo da região, já muda também, varia. São Paulo, Rio, Minas, Mineirinho, muda também. Você vai para o norte, vai para o nordeste, vai para o centro-oeste, muda. Mas se esse estrangeiro dominar o português, ele se adapta em qualquer lugar. No inglês não é diferente. Quando você domina o inglês, se você vai para a Inglaterra, para a Austrália, para os Estados Unidos, para outros países que falam inglês, né, como língua nativa, pouco importa. É só um pequeno período de adaptação. Agora, quando você não é fluente no inglês, quando você está no meio do caminho, no meio da jornada, e principalmente quando você abandona o barco no meio da jornada, aí você sofre. Porque além de não dominar o inglês, ainda tem que lidar com expressões, com palavras, com gírias, com coisas diferentes, ok? Então, foca nisso, domina o inglês. Outro detalhe importante, minha gente, com a globalização, é muito pouco provável que você chegue na Inglaterra e só ouça o inglês britânico. Só ouça expressões britânicas, só ouça gírias britânicas. É ruim, hein? Vai para Londres. Tem gente do mundo inteiro falando inglês. E aí vira uma torre de Babel mesmo. É todo mundo falando inglês com seus sotaques, com as suas gírias, com as suas expressões. E vai misturando tudo isso. A Austrália, né? O inglês Aussie, é a mesma coisa. Dificilmente você vai para um país, vai para um lugar, vai para Nova York, vai para Los Angeles. É gente do mundo inteiro falando inglês do seu jeito. Então não se encasqueta de ficar, eu tenho que aprender o inglês britânico porque eu vou para Londres e eu preciso falar o inglês britânico. Gente, vai trabalhar numa empresa global que tem sede na Inglaterra. Você vai trabalhar com indiano, com paquistanês, com japonês, com gente do mundo inteiro falando inglês. Cada um com seu sotaque, com as suas gírias, com as suas expressões e suar a camisa para entender essas diferenças culturais, tá? Então, dificilmente você vai para um país que tenha o inglês puro local, ok? Até na Nova Zelândia, que foi o último país que eu visitei, e foi antes da pandemia ainda, que é um país lá no fim do mundo, literalmente, é lá na pontinha. Você vai para lá e você ouve o inglês neozelandês? Sim, mas tem gente do mundo inteiro lá. É um país super aberto, né? Assim como a Inglaterra, assim como os Estados Unidos, assim como o Canadá. Não tem mais onde você encontre um inglês super puro. E que se você estiver com o seu inglês aprendido no Brasil, não vão te entender. Tipo, não existe isso. Então não foque se é o inglês britânico, americano, se é o sotaque X ou o sotaque Y. Você vai ter o seu sotaque, ponto, acabou. Ok? E claro, sobre gírias e expressões locais, cada lugar tem o seu, e não é cada país. Cada lugar tem suas gírias, tem suas expressões, assim como acontece no Brasil, ok? Então, o que você precisa fazer, além de ter o domínio do inglês, ter inglês fluente? Treinar seu ouvido. E eu recomendo para os meus alunos, eu vou te ensinar nessa aula, o que os meus alunos que levam inglês do zero à fluência em 6 meses e já ganharam o mundo, o que os meus alunos fazem para desenvolver o ouvido a partir do intermediário para frente. Então, do básico para frente, ok? Então é o seguinte, são 3 passos e a gente vai fazer junto agora, então presta atenção aqui. Então vamos lá, Passo 1 para você treinar o seu ouvido. Você vai primeiro ouvir.
O que eu falo para os meus alunos? Treina 10 minutinhos por dia. Ele não tem isso não, 5 minutinhos por dia. Ele não tem isso não, 3 minutinhos por dia. É o tempo que você tiver. Então, você vai pegar um material de acordo com a disponibilidade de tempo que você tem. Então, por exemplo, eu tenho 10 minutos. Então, eu vou pegar um material de 3 minutos, porque você vai ouvir o mesmo material, o mesmo trechinho por 3 vezes. Não, eu tenho 5 minutos. Então, você vai pegar um material de 1 minuto e meio. 3 minutos é o que eu tenho para treinar o meu ouvido. Então, você vai pegar o trechinho de material de 1 minuto para treinar o seu ouvido. Deu para entender? Primeiro passo, você vai só ouvir. Então, se for um filme, uma série, fecha os olhos, vira de costas, coloca o fone, fecha os olhos, ou desliga o monitor, fica só ouvindo, ok? Somente ouvir. Então vamos lá, a gente vai fazer os 3 passos agora. Presta atenção nesse trechinho, vê se você consegue pegar o que está sendo falado, ok? Então vamos lá? Can I get you anything? Ó, a gente pegou um trechinho de 1 segundo. E eu vou fazer o passo a passo com você, ok? De 1 segundo. Imagina o quanto você consegue treinar o seu ouvido com um material, um trechinho de 1 minuto. São 60 frases como essa aqui, ok? Ou claro, você pega um filme ou uma série que você gosta e vai assistir do 0 aos 3 minutos, por exemplo. No dia seguinte, quando você for treinar o ouvido de novo, você vai fazer do 3 até o 6. No outro dia, você vai fazer dos 6 minutos até o 9. No outro dia, do 9 até o 12. E assim por diante, tá bom? Então, não é para ficar maratonando série e filme, não. É só para treinar o ouvido com um trechinho de 3 minutinhos, ok? A gente vai fazer esse exercício juntos. Eu peguei uma frase, então tem 1 segundo, mas vai dar para você entender qual que é o passo a passo para treinar o seu ouvido, desbloquear seu ouvido, ok? Então, primeiro passo, você só ouve, vou colocar de novo, presta atenção. Can I get you anything? O que ela falou? Can I get you anything? Então, o passo 2 é hora de fazer a conexão. Ops. É hora de fazer a conexão. O que é isso, Eli? Conexão de internet? Não. O nosso cérebro, ele tem uma partezinha aqui, ó, que fica aqui atrás da orelha, que ele é responsável por conectar a forma da palavra com o som que ela tem. Literalmente, ele cria novas redes neurais, sabe? Conexões neurais para fazer essa conexão da forma da palavra com o som que ela tem. E a gente fez isso a vida inteira com o português. Sabendo disso, a gente vai usar isso a nosso favor para aprender inglês também. Então, o segundo passo do seu treino de ouvido é fazer a conexão. Como é que faz isso, Eli? Aí você vai assistir o mesmo trecho com legenda em inglês. Então, tá aqui, ó. Ela fala, Can I get you anything? Can I get you anything? Então, vamos fazer a conexão. Olha para a frase em amarelo, ouça o som de cada palavra. Can I get you anything? Can I get you anything? Ok? Passo 3. Você vai só ouvir novamente, sem ver, prestando atenção principalmente naqueles trechinhos que não fizeram sentido na primeira vez que você ouviu. Ok? Então vamos lá? Can I get you anything? Can I get you anything? Posso conseguir algo para você? Can I get you anything? Ok? Entendeu? Esses são os 3 passos. E você viu o que você fez aqui? Você treinou o seu ouvido com material de 1 segundo. Em 3 segundos você treinou o seu ouvido. Olha que doido! E você pode fazer isso em casa, sozinho, treinando o seu ouvido com diferentes sotaques, né? Com o inglês do dia a dia. Mas eles falam muito rápido. Não é só sobre falar rápido.
Pensa a velocidade que você fala o português. Você fala devagar, em um ritmo e com as palavras completas para um estrangeiro entender? Claro que não. No nosso português do dia a dia, a gente não fala assim, emenda uma palavra na outra, come letrinha, come sílabas, sai tudo junto e misturado. Coitado do estrangeiro que está tentando aprender português e ouvindo a gente falar, não é? Em inglês é a mesma coisa, não é só sobre velocidade. É claro que eles falam à vontade, mas também não falam as palavras inteiras como você aprende nos livros. Por isso que é tão importante treinar o seu ouvido junto com a absorção dos fundamentos do inglês, ok? O que quase nenhum método tradicional faz.